Oi, gente, bem-vindos à nossa segunda entrevista da nossa Semana da Qualidade. Recapitulando, nosso tema é Krypton BPO, como estamos nos adaptando ao novo normal. Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa que é Patrícia Ferreira. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Andressa? Que alegria, que honra Bem-vinda. estar aqui com vocês. Muito obrigada, Patrícia. Seja bem-vinda. Bom, gente, a Patrícia ela é psicóloga e psicanalista. Vamos falar hoje um pouquinho sobre fatores psicológicos. Patrícia, para a gente começar então, como tratar a ansiedade em tempos de crise? É interessante, porque num tempo como a gente está vivendo, a ansiedade é algo que precisa ser tratado em todos os tempos, né? Mas num tempo de pandemia, em que estamos restritos a uma série de questões e que existe uma espécie de inimigo invisível, é interessante a gente parar para pensar nisso. Um inimigo pititinho, né? Que está aí às voltas, que causa um estrago considerável, perigoso. Então, as pessoas estão tendo que entrar, né, num novo esquema de relações com elas mesmas, com as coisas, com o trabalho, na vida. Estão necessariamente as que podem ficar em casa dentro do possível, né? Isso é algo extremamente importante. É claro que, diante de uma situação de isolamento e de confinamento, o que a gente chamaria de ansiedade, ou aspectos de ansiedade, porque existem ansiedades, né, diversos elementos, isso vem com muita intensidade e vem um convite aí. A gente sempre já descreveu isso, que lidar com a ansiedade. O que é uma pessoa ansiosa? O que implica a ansiedade? Primeiro, a ansiedade, ela diz respeito a uma aflição na direção do futuro, né? O que virá? Então, um dos elementos que leva as pessoas a ficarem ansiosas é a necessidade de ter controle da situação. Então, num tempo de crise como a gente está vivendo, e essa crise não é só em nível de uma ameaça de pandemia, tem ameaças em nível sociais, econômicos e por aí vai, as pessoas tendem a ficar muito aflitas com relação ao que será do futuro, como que a gente vai fazer, né? E uma das coisas que mais aflige a gente é a ideia da insegurança, a ideia de que o ansioso, quando estamos ansiosos, a gente padece de uma insegurança, né? O que vai ser? Onde que eu vou pôr meu pé, né? Será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? Será que as coisas vão sair? A gente sempre, se a gente for parar para pensar, a ansiedade ela parte de uma impressão que a gente pode ter na vida de que a gente pode controlar alguma coisa. É uma grande ilusão, na verdade. Nós não podemos controlar nada, mesmo quando a gente não está em tempo de crise. É um paradoxo, isso é sofrido. Então, assim, como lidar com a ansiedade, em especial nesse momento, eu diria que a primeira coisa que a gente precisa praticar é um exercício constante de se escutar. Se uma coisa que esse confinamento está nos obrigando é a ter que parar, né? Minimamente parar para olhar para a gente mesmo. E olhar para a gente mesmo é perceber o que me deixa aflito e inseguro. E geralmente, se a gente for parar mesmo para observar, não tem controle de nada. Quem que faria o que está acontecendo aí? Em janeiro a gente estava aí curtindo a vida, né? Em fevereiro teve carnaval. De repente a vida faz isso, fica todo mundo de perna para o ar. E a vida, na verdade, a vida é esse imprevisível. Só que a gente tem uma ilusão de que tem um certo contato, digamos assim, controle por causa da rotina. Nesse sentido, a nossa rotina foi alterada, aí a gente entra numa aflição, né? Como que vai ser o futuro? O que vai ser da escola do meu filho? O que vai ser da minha profissão? O que não sei o quê? E a gente entra no que eu brinco assim com os meus pacientes, é uma fritação mental. Então, um exercício fundamental para lidar com a nossa ansiedade, em primeiro lugar, é procurar respirar. A coisa mais fundamental do mundo que a gente esquece. Os bebês nos ensinam isso. Meu gato, que está aqui dormindo ao lado, escutando a nossa conversa, ele pratica isso de um jeito maravilhoso. E a gente perde. Então, quando a gente se vê diante de uma fritação mental, eu chamo que é aquela chuva de pensamentos excessivos que nos assolam e que impedem que a gente possa viver o presente. Só lembrar da coisa mais simples do mundo: respirar. Eu estou aqui agora. E dentro do possível, numa condição de estado ansioso, procurar também se mover. Outra coisa importante, eu sei que está todo mundo preso dentro de casa, e isso é uma das coisas que tem levado até pessoas que nunca tiveram pânico, nunca tiveram crise de ansiedade a ter,
né? O movimento do corpo, por isso que eu gosto da ideia muito mais de saúde mental, da ideia da saúde psicossomática, como que a gente pratica. Eu sugiro um exemplo simplicíssimo. Pega um tapetinho, deita no chão, põe um livrinho debaixo da cabeça, ajoelha, né? Ajoelha, não, flexiona os joelhos e respira, né? E tenta esvaziar os excessos mentais. A ansiedade é tentativa de adiantar o futuro. Então, o que a gente faz? Esvazia, mantém-se no tempo presente e, dentro do possível, acolha as situações como elas são. Ok, eu não posso fazer nada diante de uma situação de pandemia, existe aqui uma qualidade que é um sentimento de impotência, mas o que eu posso fazer nesse pequeno pedaço de latifúndio que eu tenho, que é a minha casa? Eu posso descobrir campos, e isso é essencial, para eu respirar, para eu imprimir alguma coisa que eu possa ter um pouquinho de controle. Quer um exemplo simples? Eu gosto de cozinhar, vou cozinhar. Eu gosto de costurar, vou voltar a fazer meu curso de corte e costura. Eu gosto de ler, leitura, um filme, uma atividade que retome os seus dons e talentos, seja mexer com compostagem, olhar aquela plantinha, isso ajuda a trabalhar e a ser antídoto para elementos ligados à ansiedade. Já falava isso antes da pandemia, com a pandemia a gente multiplica isso elevada, né, potência, né? E uma coisa que é extremamente simples e fundamental, lembrem-se, né? Se existe algo que a gente pode exprimir, que existe na natureza humana, é a sua capacidade fabulosa de adaptar às intempéries. Nós temos uma coisa que os animais não têm, um potencial criativo e simbólico fortíssimo. Então, nós temos uns aos outros. Você está dentro da sua casa, viu que começou a entrar em desgosto, lembre-se que você precisa do outro. Acesse um colo, um abraço, um olhar, um carinho. Chame a sua mãe por essa coisa aqui, né? Por essa tela. Vai falar com um amigo. Procure rir, né? Rir não no sentido de palhaçada, é rir no sentido de encontrar mesmo algum nível, a gente começar a rir dessa situação, rir da gente mesmo, das nossas próprias seriedades. A pessoa muito ansiosa, ela é muito séria, e ela não tem nada de errado nisso, né? No entanto, o excesso de responsabilidade oprime. Então, a falta de responsabilidade é uma irresponsabilidade, uma coisa ruim para a comunidade, o excesso vira fardo, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa casa pessoal, que é o nosso próprio corpo, começando com a respiração, começando criando coisas que você gosta de fazer, lembrando de retomar contato e relações, estiver fritando muito mentalmente, fazer movimentos no espaço e chamar as pessoas que ama. Se tem uma coisa que a gente fazia quando era criança, na minha época acabava a luz. Hoje não existe isso mais, né? Ninguém lembra que acaba a luz. Na minha época acabava a luz de vez em quando, né? Quando eu era criança. Eu lembro que especialmente no interior, meu pai acendia vela, todo mundo juntava na mesa, ia bater papo, contar causo, né? Essa recuperar. Isso é uma saída criativa. Outro dia eu me vi fazendo a mesma coisa com minhas filhas. Tem nada para fazer, mãe? Vamos contar caso, vamos ver foto, vamos puxar algo que nos retome e nos conecte conosco mesmos. Só assim, no presente e conectados conosco mesmo, a gente tem como enfrentar a ansiedade. Bom demais, Patrícia, ótimas dicas. Bom, a gente está falando de ansiedade, que é um dos sintomas, né, que tem aparecido aí com essa pandemia, né? Mas como que a gente pode analisar quais sintomas, na verdade, né, são alertas de que a nossa saúde mental está sendo afetada? Como que a gente consegue identificar isso? Ótimo, é uma ótima pergunta. Eu até retomo e amplio, né, a nossa saúde psicossomática, né? Uma das coisas que eu vejo, quando você pode ligar o sinalzinho amarelo, quando você vir que o dia está. É claro que isso pode acontecer em maior grau, menor grau, todo mundo tem seus dias assim de maus humores, né? Assim, ficar um pouco, né? Mas a coisa é quando isso se intensifica, né? E o mau humor vem com uma espécie, a gente chama até de distimia, uma espécie assim de descrença com as coisas da vida. É como se a alegria não chegasse e isso permanecesse ao longo dos dias. Nós mulheres temos a chamada, algumas costumam ser assoladas por mudanças hormonais, o pessoal chama de TPM, né, tensão pré-menstrual. Então a gente sabe, as mulheres sabem um pouco mais disso, né? A mudança hormonal afeta o humor, mas geralmente é uma alegria quando passam uns 3 ou 4 dias e, ok, então a vida fica azul de novo. Quando a gente perde a capacidade de contemplar um céu azul maravilhoso como está hoje,
né? Quando a gente não consegue mais ver sentido nas coisas, quando a gente sente que a tristeza, às vezes nem é só a tristeza, é uma espécie de desencanto, um sentimento de futilidade, de inutilidade, está vindo, levanta o sinal amarelo, né? Uma das coisas que pode ser o quadro depressivo é exatamente perder o elan com a vida, a vontade de não fazer nada, não querer levantar, e nem as coisas que gostava de fazer consegue fazer, não faz brilhar os olhos. Eu diria que uma pessoa está muito adoecida quando ela perde o contato com ela mesma, com aquilo que faz com que ela sinta o apreço, mesmo que seja, como eu brinquei, nesse pequeno pedacinho de mundo que a gente tem, o que a gente pode criar e recriar, né? Que seja a cozinha, seja gostar de plantar, seja cuidar dos filhos, seja o trabalho propriamente dito, ler um texto, ver um filme, uma conexão com os amigos, quando você já não consegue, não quer mais querer falar com os amigos, assim, não quer mais estar com os amigos, quando você vê que a coisa está assim, os dias pode ser o que for, os dias ficam cinza, né? Então, são alterações no humor que, se continuadas no tempo e no espaço, a gente tem que cuidar. Alguns pacientes, né, que eu tenho acompanhado, têm desenvolvido crise de ansiedade no nível de não conseguir ficar sozinho, e muita aflição. Então, com essas pessoas, a gente não vai falar, cresce, você é adulto, você tem que ser bem. Não, você está aflito com estar sozinho, porque às vezes elementos lá primitivos, de aflições antigas da primeira infância, vêm por causa dessa situação inóspita, né, nessa situação hostil que a pandemia inclui para nós. Então, o que a gente precisa com essas pessoas é muito carinho, muita paciência, as pessoas terem paciência com elas mesmas e oferecerem presença, né? Entender que isso vai passar. Nós vamos passar. Isso é importante. Outro elemento que pode indicar que a saúde psicossomática está afetada é a desesperança, né? Eu sei que a gente está vivendo um cenário, principalmente no Brasil, político, econômico, bastante aterrador, né? Além da pandemia, né? Então, o pior de tudo em nível de adoecimento é a desesperança. Então, quando a gente ainda tem força para ter sonho, para ter utopia, para lutar, por acreditar, isso é, além de ajudar a gente a enfrentar, né? A gente em algum o nosso próprio humor, é um sonho de podermos sim trabalhar, cada um no seu quinhão, na sua responsabilidade, todos os dias, para algum tipo de transformação dessa realidade. Então, os sinais amarelos são esses, né? Quadros depressivos, quadros ansiosos excessivos, que a gente não deve julgar as pessoas como fracas, como imaturas, a gente precisa da sustentação, porque pelo menos 1/3 da população mundial já teve ou terá algum tipo de perturbação psicossomática, seja depressão, seja ansiedade. Então, ninguém pode, todo mundo tem telhadinho de vidro, né? Então, não é fraqueza, não é falta de competência, é algo da ordem do humano. Procurem ajuda, né? Ajuda, primeiro lugar, para os amigos, para os amores, para a comunidade, e se isso, a comunidade, ainda que seja virtual, e se isso não for suficiente, procure uma ajuda profissional. Perfeito, Patrícia. É importante mesmo que a gente fique alerta aí, né? E dê essa olhada para dentro de si. E para que a gente consiga evitar esse tipo de sentimento ruim, de ansiedade, enfim, é possível treinar esse equilíbrio emocional de alguma forma? Eu gosto mais da palavra praticar, né? Porque treinar, às vezes, soa como se nós fôssemos adestrar os animais ou os cães, né? Assim, nem meu gato eu consigo treinar, né? Então, assim, ele escapa de alguma coisa porque ele tem uma personalidadezinha gatal, felina, mas ele tem, né? Então, eu gosto muito da palavra praticar. Eu acho que existem coisas que a gente pode praticar, sim, para a nossa saúde psicossomática. Uma delas é o movimento. A coisa mais simples, a respiração. Então, todos os tipos de meditação que você encontrar, eu não estou falando de meditação em nível religioso, não. Todas as tradições religiosas, elas são espertas o suficiente para saber que a gente só consegue escutar a Deus ou a Buda, o que for, a si mesmo, se a gente respirar, se a gente acalmar. Então, um exercício prático, simples de ser feito é respire, sente, acalme seu sistema nervoso central, às vezes deite no chão, fica quietinho. Deite-se, fique quieto, respire, como eu disse, flexione o joelho, coloque as mãos no peito, um livrinho debaixo da cabeça, vai ali. Isso ajuda muito a acalmar o sistema nervoso central, é baratinho, não custa nada, é só a prática. Qual que é o problema? Nós não sabemos ficar em silêncio. A prática do silêncio, a prática de uma certa imobilidade, ela é o antídoto mais precioso. Se a gente conseguir passar o primeiro
o primeiro, digamos assim, o primeiro estágio, que é na hora que a gente deita, vem aquele tanto de coisa, ainda mais no mundo nosso, né, neoliberal, capitalista, que a gente tem que produzir, 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 a ideia de você ficar quietinho, em silêncio, é como se você estivesse perdendo tempo. Mas atrás disso tem uma outra coisa, que é um medo que vem das aflições mentais. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Silenciar, acalmar, não vem o pavor, vem o encontro com a sua própria voz. Quando a gente escuta a gente mesmo, a gente vai ver que a gente está fazendo um tanto de porcaria com a gente, né? O que essa pandemia tem ajudado, por exemplo, é o tanto que a gente gasta dinheiro sem precisar, achando, na ilusão de achar que comprando coisas a gente vai ter alguma alegria. Balela! A gente está vivendo tão bem quando, assim, sem ter que comprar. E a gente vê que, puxa, como que a gente se ilude, dispersando da gente mesmo. Então, não existe caminho fácil, né? Mas existe uma prática constante que é a gente prestar atenção no que a gente está fazendo da nossa vida. A gente foge dessa pergunta igual o diabo foge da cruz, né? Então a gente foge da pergunta: o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou me escutando? Eu estou o tempo todo mimetizado no que o mundo espera de mim, preocupado com o que as pessoas estão pensando de mim, na minha aparência, no meu poder social, no meu status. Se a gente apoia a nossa vida nessas coisas que eu chamo de externas, distanciadas de quem a gente, da nossa verdade, o que a gente faz? A gente engana a gente mesmo. Na hora que tem uma situação de pausa forçada como essa, a gente entra em aflição, adoece. Então, o exercício mais fabuloso, eu diria, é a gente aprender a se escutar. A gente se escuta sozinho, praticando o silêncio, a respiração, o movimento. E o movimento aqui, eu não estou falando movimento de marombar, não. Estou falando movimento simples de uma caminhada, ou de uma corrida, ou de movimentos dentro da casa, onde você presta atenção no seu próprio corpo, dançar, coisas sem necessariamente ter produtividade. Aí tem outras técnicas, tem o tai chi, tem o pilates, tem tantas coisas, né? Yoga, tantas coisas que podem nos ajudar, e quem quiser marombar também pode, nada contra, só dizendo esse aspecto de você ir percebendo que você também não, seu corpo não é um produto, seu corpo é você, né? Nós somos o nosso corpo. Então, esse cuidado com a experiência psicossomática é muito importante, esse é um bom antídoto, eu acho que isso é praticar sempre, né? E uma outra coisa que eu diria que é essencial é o alimento da alma, que se chama ler, né? Livros. Ser lido pelos livros, ou um bom filme, bons filmes, ser lido pelas situações. Uma outra coisa que eu oriento muito os meus pacientes, as pessoas com as quais eu convivo: façam um pequeno diário, coloquem os sentimentos no papel. Isso é um exercício tão óbvio, tão simples. Antigamente a gente tinha isso, eu estou saudosista hoje, né? Antigamente a gente tinha isso, fazer diário. Outro dia achei meus diários de adolescente, que coisa preciosa, né? Porque, mas eu vou perder tempo. Não, quando você escreve, você libera um tanto de energia, você pode vir a emoção, entrar em contato consigo mesmo. Fale o que você está sentindo, principalmente nesse tempo que a gente não pode sair, não pode se mover. Não faltam coisas que a gente pode fazer para entrar em contato com a gente mesmo. As pessoas que acreditarem, rezar, meditar, cantar, tudo aquilo que vocês puderem fazer, que sintam que os potenciais de vocês floresçam, maravilhoso. E pode ser fazer um bolo na cozinha, ou cozinhar uma salsicha e oferecer para alguém. E um antídoto essencial, amigos, relações íntimas, bater papo com aquele que a gente tem saudade, pega o telefone e liga, né? Falar com as pessoas. Isso é um exercício precioso para nos ajudar. Nós somos seres correlacionais, nós precisamos da relação. Se a gente quer se manter saudável, a gente precisa assumir que nós, num certo nível, todos nós precisamos uns dos outros. Então, o contato afetivo, em algum nível, também nos cura e nos imuniza, né? Uma pergunta importante: por que algumas pessoas desenvolvem os sintomas, né, da Covid, por exemplo, e outras não? Isso é um mistério. Mas um dos elementos que contam é a imunidade, e a imunidade tem a ver com a saúde psicossomática. Então, quanto mais a gente consegue fazer essa experiência de cuidado com a gente mesmo, mais imune a gente vai estar não só a esse vírus, mas a todos os outros potenciais vírus que podem aparecer por aí, né? Então, esse é um aspecto importante, não que as pessoas que seja só este o ponto. Tem também questões de imunidade objetiva. A gente sabe que tem pessoas que têm doenças e tudo, então isso é uma questão. Mas dentro desse pequeno que não, cuidar da gente mesmo é imunidade, né? É nos imunizar. Então é um exercício que eu diria que ajuda. Então, praticar o contato consigo mesmo, o contato com os outros, o silêncio, o encontro com os próprios sentimentos,
colocá-los em algum nível em palavras, compartilhar. E eu diria que existe uma outra prática também que nos ajuda imensamente, a generosidade. As pessoas generosas são mais bonitas, né? É bonita em todos os níveis. As pessoas generosas, elas sorriem mais, elas saem em algum nível do seu umbigo. Eu. Isso é muito empobrecedor. Então, para a saúde psicossomática, pode ser um gesto pequenininho. Oferece uma marmita para a pessoa que está sem casa na frente da sua casa, né? Alguma contribuição social silenciosamente você pode fazer. Todos nós temos, ninguém é tão pobre que não pode contribuir. Todo gesto de generosidade também traz para a gente um senso de alegria. Não que a gente faça para ter alegria, mas a alegria vem com todo gesto generoso. Então, as pessoas generosas, praticar a generosidade também é um ótimo antídoto para a saúde. Além, claro, praticar o ato da gratidão. Agradecer também, ao invés de só reclamar, é um elemento fundamental. As pessoas que reclamam demais, as pessoas que estão o tempo todo reclamando de tudo, e hoje a gente olha e fala, não, do que eu reclamava, né? Então, assim, é uma realidade, né? Assim, as pessoas que reclamam muito, não, presta atenção, eu não estou falando aqui das pessoas que trazem uma queixa de um sofrimento. Eu estou falando das pessoas que reclamam de tudo, né? Tudo está ruim, tá tempo, não está bom o suficiente, né? Essas pessoas adoecem mais, porque elas não praticam a gratidão. É claro que, por um tanto de coisa ruim que a gente está vendo no mundo, nós temos tantas alegrias que a gente pode celebrar. Por exemplo, isso, a gente está vivo, a gente está respirando, a gente é capaz de compartilhar, a gente é capaz de pensar, a gente pode agir. Isso tudo são fatores que favorecem aí a imunidade, a saúde psicossomática. Isso aí, Patrícia, pegando um gancho aí nisso que você falou com a gente agora, esses fatores psicossomáticos, né? Eles podem influenciar realmente, assim, de alguma forma no funcionamento físico do nosso corpo, então? Claro, totalmente, totalmente. Eu diria que mais do que nunca neste momento, fundamental que a gente se atente, né? Por exemplo, respirar, mover, sorrir, praticar generosidade, isso tudo nos imuniza, né? O corpo, nós, vejam bem, nós temos uma ideia muito, isso vem de uma concepção filosófica da modernidade que separa corpo e alma, mente, razão e emoção. Isso é uma tolice, na verdade, tolice não, foi um pensamento importante para a época, mas que a gente já está sobrepondo. Não existe distinção entre natureza e cultura. A cultura é uma continuidade da natureza, ou seja, o nosso corpo, ele é muito afetado e ele faz parte. Então, assim, em algum nível, retomar as coisas mais simples do mundo, do nível da emoção, dos sentimentos, para além de ficar separando isso é a razão, isso é a emoção, não, precisam caminhar juntos. Então, tudo aquilo que a gente trabalha na nossa experiência somática, a gente também está afetando o nosso psíquico, e vice-versa, né? Então, pessoas muito obsessivas que querem controlar demais, parece que a cabeça está aqui, parece que só tem uma cabeça ambulante, esquecendo que existe todo um corpo que merece ser tocado, que merece ser experimentado, vivenciado de um jeito carinhoso, respeitoso e, por que não, também prazeroso. Então, quando eu falei da respiração, eu não estou brincando, é a coisa mais fundamental do mundo. Quando uma pessoa está ansiosa, a primeira coisa que se você observar, ela não está respirando. E geralmente o ombro está lá na orelha, né? Então, se a gente para, por isso que vem tantas dores. Essas dores na coluna, no corpo, são expressões de ansiedade. Claro, todos nós somos passíveis disso. Portanto, daí a ideia de você poder praticar coisas muito simples, você brincar com o seu filho, mesmo que esteja na sala, dar uma boa gargalhada, brincar corporalmente, fazer cosquinha, vamos rir, vamos caminhar dentro do quadradinho do nosso apartamento, ou vamos sair com máscara, sair mais cedinho para não encontrar com outras pessoas na rua, faz um pequeno movimento, evita encostar nas pessoas para chegar perto, mas faça e volte rápido, né? Não fica lá flanando, porque não é tempo de flanar, a gente precisa mesmo cuidar de todos nós, né, da nossa grande comunidade, mas sem dúvida nenhuma, né? Então, nós não temos um corpo, nós somos o nosso. Isso é uma coisa importante, né? Tudo está muito interrelacionado. Patrícia, agora pensando um pouquinho no pós-crise, né? Daqui a pouco, né? Isso tudo vai passar, como você disse, e a gente tem que voltar às atividades normais, né? Claro, dentro desse novo normal, para quem está naquele isolamento absoluto, voltar para a realidade, mesmo com os novos hábitos, isso pode ser traumático? E como que a gente pode amenizar esse impacto, né? Eu penso que
tudo pode ser traumático ou não, dependendo da forma como a gente conduz, né? Assim, então, é óbvio que a gente está vendo os efeitos disso, né? E voltar gradualmente, assim, é lindo. Assim, tem coisas que eu estou vendo, eu vou presenciando, porque eu estou com meus pacientes ainda online, alguns pouquíssimos presenciais, que eu não pude parar de atendê-los, que são casos mais complexos, né? Mas eu tenho visto coisas muito interessantes das pessoas se descobrindo nesse período de quarentena, né? Algumas estão tendo algumas crises, porque voltam questões anteriores e tal, e outras estão aprendendo, por exemplo, eu tenho famílias, acompanhado famílias que estão aprendendo a entender que talvez a divisão do trabalho doméstico e o cuidado mútuo, a noção de comunidade, está tudo sendo, né? No início tinha muito conflito, mas agora os filhos estão ajudando a lavar a louça, cuidar da casa, entender o valor da mãe, o marido está entendendo o valor da mulher com os filhos pequenos, achava que ela estava, né, reclamando à toa, está vendo a pauleira que é ficar o dia inteiro com duas crianças pequenininhas ou três, né? Então, assim, estamos tendo tudo é potência para aprendizado. Eu acho que se tem uma coisa que a gente não digo que bênção de pandemia, não, pandemia é uma porcaria, isso é horrível, mas já que a gente está vivendo com isso, né, o que a gente aprende disso? Então, é óbvio que as relações vão mudar. O que eu espero mesmo é que as pessoas carreguem para dentro das novas relações, dessas novas formas de se relacionar, que tem uma coisa que não pode ser afetada de jeito nenhum, e eu espero que não seja, é que nada vai substituir a importância dos olhos nos olhos. Eu estou aqui com você, eu sinto você, já tem algo que está me ajudando, mas eu perco um tanto de coisa, por exemplo, eu não consigo ver o tamanho da sua pupila. Esses pequenos detalhes da comunicação humana nos devolvem para a gente mesmo e nos dão saúde. Então, a presença é muito importante. O toque também é muito importante. Eu estou acompanhando uma família agora que perdeu uma pessoa, velório, enterro, todo o ritual da partida, não tem jeito. Assim, as pessoas estão privadas da possibilidade de fazer um ritual de partida. Eles estão inventando outra forma. Vão fazer um terço na família, rezar junto com a família católica específica, vão rezar junto, fazer uma outra coisa, porque não dá para ir em velório, né, nessas condições, ou vão pouquíssimas pessoas, etc, etc. O que eu estou querendo dizer com isso? O retorno vai precisar de nós, vai exigir de nós que tenhamos uma paciência e tranquilidade conosco mesmo, no processo de adaptação, porque não vai ser fácil, como não está sendo fácil essa adaptação, por exemplo, trabalho remoto, né? Um dos fenômenos que eu tenho visto muitas pessoas ficando muito exauridas, principalmente depois das videoconferências, né? Porque, óbvio, a gente tem um tempo aqui, isso aqui não é, né? Não nos nutre, isso exaure, deixa a gente muito mais cansado. Então, quais são as alternativas? Por exemplo, de desligar a câmera e escutar a voz é uma opção boa. Né? Quando voltar para o encontro, dentro do possível, estabelecer relações que você possa, de alguma forma, claro, vamos ter que lavar mais a mão, vamos ter que cuidar, mas não perder de vista que nós vamos precisar retomar gradualmente o contato físico, o olho no olho, o carinho, a expressão afetiva que vai ganhar aí coloridos diferenciados, mas que a natureza humana precisa, né? Essencialmente do que o autor que eu gosto muito chama de holding, né? Sustentação, abraço, toque. E a gente se abraça, a gente tem condições de se abraçar com um bom tom de voz, com um olhar terno, né? Vamos ter que criar alternativas de nos abraçar de outras formas e não perder também a chance do contato íntimo, afetivo, que é extremamente importante. Então, eu acho que o traumático é mesmo você aos pouquinhos começar a ver, meu Deus, como é que nós vamos lidar nessas mudanças, mas tendo um pouquinho de paciência, que nós somos seres criativos, por isso a gente ainda existe na humanidade, né? Isso é uma coisa impressionante, nós temos a capacidade simbólica, nós temos o nosso potencial de adaptação. E eu acho que o que estava ruim, né, nas relações, explodiu. Acompanhei aí umas três separações durante o período de pandemia, né? Por quê? Porque eu estava ruim, apareceu, né? E viram que não tinha jeito mesmo. Ok. Por outro lado, o que pode ser bom também apareceu. As pessoas foram se fortalecendo mais naquilo que elas podem, de fato, criar e recriar nas relações. Contar com isso, contar com a nossa capacidade de criação e recriação, nosso potencial de integração humana e, de fato, eu reitero, continuar praticando a solidariedade, a generosidade, a capacidade de empatia, de olhar para o outro, não só para o meu próprio umbigo. Não existe nada mais cafona que a pessoa egoísta, né? Pessoa que acha que só ela que tem que ganhar. Mais do que nunca, essa pandemia nos ensina que
Nós não estamos separados do resto do mundo, o que acontece na China nos afeta, sempre foi assim, mas agora a gente sentiu com tudo. Né? Como a gente lida com a natureza, com os animais, com as pessoas, isso tudo nos diz respeito. Então, desenvolver cada vez mais a nossa humildade, menos arrogantes, mais próximos uns dos outros, mais capazes de pedir ajuda sem ter vergonha disso, mais capazes de olhar para o outro, desenvolver mais apurar o nosso senso ético de responsabilidade. Isso sim, para criar uma sociedade, uma nova normalidade, se Deus quiser, mais saudável, menos adoecida. Tá bom? Tá ótimo, Patrícia. Queria te agradecer demais por essa entrevista, que foi super rica, né? Eu acho que tudo que você falou aí vai nos ajudar muito a passar por isso de forma mais leve, pensando, refletindo e tentando focar aí um pouquinho mais nos pontos positivos, né? Na questão do aprendizado mesmo. Patrícia, Não tem muito. outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Muito obrigada, querida. Agradeço muito a confiança de vocês. Foi uma honra, viu? Um beijo Um grande. beijo enorme, a gente que te agradece e convida todo mundo aí para continuar com a gente nas próximas entrevistas também, viu? Um beijo, Patrícia, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.